pegar um drink ali, não é cerveja, não, só pegar uma água. Pega minha água, por favor. Estamos aqui num... Podia ser uma cervejinha Quer uma também. aguinha, não? Ah, valeu. Quer um drink, uma cerveja? Aí a gente vai, aí depois da entrevista a gente fala. Então. Aí pode ser. Vamos lá. Fala galera do Tiro Livre. Pô, estamos num lugar da hora aqui hoje, com o maior degustador de sanduíches de procedência duvidosa do Brasil. Brasil não, da América do Sul, né? Exato, da América Latina. Que honra receber Edu, vocês aqui. muito obrigado aí, meu. Pô, do caralho estar aqui hoje, velho. Tá bom que eu trouxe vocês num lugar que eu gosto, que aí eu me sinto mais em casa, me sinto à vontade. É isso, pô. E espero que vocês também se sintam, né? Eu tenho certeza que a entrevista vai ser maravilhosa. Pô, essa história do lanche aí, meu. Já vamos começar por ela. Essa história aí foi engraçada, porque na verdade não era pra eu comer o lanche, né? Sim, sim. A ideia dos caras era fazer uma entrada ao vivo do lado de fora do estádio, né? Com a chegada dos torcedores. Só que o que aconteceu? Eu comecei a fazer a entrevista e a entrevista não rendia. Porque eu peguei o primeiro entrevistado, ele não falava nada. A segunda entrevistada era uma velhinha mal-humorada. Aí eu olhei pra trás, tinha um carrinho de comida. Falei, é aqui minha saída. Porque eu não combino nada nas minhas coisas ao vivo, né? Só vai fazendo. Que me dá um pouco de arrependimento no meio. No final, aí eu já, né, totalmente fico arrependido. Aí quando eu cheguei pra falar, olha, vou comer um pernil e tal, esse aqui é o pernilzinho. Quando eu olhei, tinha uma linguiça, né, uma quantidade boa de linguiça do lado, e uma bolota, assim, que era o pernil, certeza absoluta. Sim. Só que o cara começou a fazer o lanche mexendo com a mão. Eu já comecei a rir no ar. Coisa boa, maravilhosa, né, o lanche na mão e tal. Quando ele pegou para tirar o pernil, veio uma bolota de gordura. Eu falei, pernil não tem tanta gordura assim. Só que eu tava ao vivo. Eu não podia me arrepender. Não ia voltar atrás. Falei, põe aí. Aí o cara pôs, eu comi. Rapaz, horroroso. Como hace esto? E qual é o nome? Linguiça. Sanduíche de potito, papito. Sanduíche de potito. É o pernil aqui, ó. Pernil e a linguicinha aí, ó. Prepara ali e faz aqui. É isso? Olha aí, vamos lá. Vai preparar aqui ao vivo. Vamos ver, olha lá. Eu quero maravilhoso. saber. Ele vai comer. Uma coisa que encanta mesmo. Nossa, olha isso. Não, tá bom. Tá vendo? Eu vou comer. Acho que é melhor. Não, só um pouquinho. Molinho. Aqui. Não, isso. Um pouquinho pra não fazer a desfeita, né, querido? Isso. Pronto. Isso. Agora vai comer. Só um pouquinho pra não fazer aquela desfeita. Também. Tá bom, acho que muito. Não, tá bom. Já ganhou um lanchinho. Meu Deus do céu. Ganhou não. Nunca esperei esse momento. O assunto era o Valdívia, hein? Vai lá. O assunto era o Valdívia, hein? Todo mundo, não, sim. Ai. El famoso de Colo Colo. Vamos, tá bom. A boca cheia, É bom, mas rapaz. podendo evitar é melhor, gente. Um abraço pra vocês aí. Eu tava no programa e o Rojas, ex-goleiro, mandou um e-mail lá. Um e-mail não, um Twitter. Galera, Isso que o Edu comeu. isso que o Edu comeu é lanche de bunda lá no Chile. Porque tudo que tem de ruim no Chile tá naquele lanche. Tá a carcaça de um carro, um sofá velho de alguém, tá tudo lá. Então são as entranhas da vaca com o saco do boi. Então foi um pouco deselegante Delícia. naquele momento, mas a gente supera, né? Mas até hoje tem que explicar, né? E a galera alopra depois. Alopa, né? Os caras gostam, né? Mas tá bom, foi bom. É isso. Mas podendo evitar, é melhor. Não comam este lanche. Lanche é chamado de lanche potito. É melhor evitar. E Edu, da sua infância, você queria ser jogador de futebol, né? A gente Queria, viu né? aqui que você manda bem, pô, tava Não. dando um tapa legal na Só bola esforçado, só. Eu queria, né? Todo mundo queria ser jogador. Eu morei aqui no bairro, né, de Ipiranga, a vida inteira. E aí eu queria ser jogador, mas obviamente que o jornalismo ganhou uma grande estrela. Sim. E o futebol perdeu Não, na verdade foi um reforço. O futebol não ter jogado, né? Perdeu um talento. Não. Aí eu até tentei até uns 17, por aí, 16, daí eu parei. Então continuei estudando, priorizando o estudo e acabei. Eu sabia que eu queria estar nesse meio do futebol, né? Entendi. E aí acabei virando jornalista por isso. Mas engraçado que com 11 anos eu falei, ou eu vou ser jogador ou eu vou ser jornalista. Então deu certo uma coisa, pelo menos. E, bom, com certeza você queria jogar em algum time específico, assim, né? Qual que era o time que você queria jogar? Ah, além do Rio Branco de Americana, que eu tinha no coração, Branco, eu sei onde você quer chegar com essa sua pergunta. É uma pergunta capciosa. Ele tá dando a volta para chegar no...
Queria jogar na seleção brasileira. Na seleção brasileira? Mas se você tiver jogado num time, assim, num clube, não tem nenhum que você fala, porra... Rio Branco. Entendi. Rio Branco. Do Rio Branco pra seleção. Assim, mas jogaria facilmente no Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos. Entendi. Não tem problema. Nenhum que você prefere, assim? Não tem, o que viesse a minha situação. Beleza. Claro, tinha o sonho de ser jogador, mas você sempre soube que era o jornalismo, né, também, que Sim. fosse isso. Pois é engraçado que a gente tá aqui, mas eu morava tipo a 2 ruas daqui, né? Então tem uma banca de jornal ali onde eu comprava a revista Placar. E comecei a querer fazer o jornalismo por isso, né? Esportivo, né? Sempre esportivo. Sempre jornalismo esportivo. Cheguei a fazer curso de jornalismo cultural e direito desportivo, administração, você fez um monte de curso, né? Até pra treinador que você... Fiz. Pra não conectar tão errado, né? E você acha que, tipo, todos esses cursos, toda essa base teórica assim, que você teve e de estudos ajuda na prática também para você exercer a profissão? Ajuda. Ajuda porque, por exemplo, o curso de treinador te dá uma clareada nos princípios. O meu dia a dia, a minha experiência de ficar como repórter na beira do gramado também dá uma ajuda, né? No treinamento, tudo. Então muda um pouco a tua visão. A do direito desportivo eu comecei a fazer porque foi numa época que começou a entrar o direito desportivo efetivamente no mercado. Então eu fiz justamente para entender. E mesmo, você não quer falar seu time, né? Já percebemos. Mas eu queria falar com você de um momento seu, tipo, no estádio, assim. Que você fala, pô, aquele dia como torcedor foi um momento que você falou, caralho, eu gosto pra caralho do futebol e isso foi um momento marcante, assim, na sua vida. Assim, a Copa de 94 para mim é muito forte, né? Porque eu tinha 13 anos, 13. E a seleção tava na fila há muito tempo, né? E aí quando eu ganho em 94 eu me lembro de ter chorado e tal. Então aquilo lá me marcou bastante. Tanto é que hoje quando os caras falam mal da seleção de 94 eu fico meio bravo, né? Falo, pô, os caras me fizeram bem, né? Pra mim foi a de 94, aquele tetra lá foi bom. Nenhum jogo de clube, você lembra assim? Que você fala, pô, cara, foi engraçado. Eu tenho um tio que ele é muito corintiano. Então eu acabei indo com ele no... Só o tio? Não, meu tio é muito corintiano. Tá bom. Eu tenho um tio corintiano, meu pai é muito palmeirense. Eu tenho um primo muito São Paulo. É engraçado, eu fui nos 3 jogos de times assim. E, mas esse lance assim, porque o gosto pelo futebol vem pela paixão por algum time, né? E você acha que a hora que a gente entra na profissão, a gente vai conseguindo soltar isso mesmo? Ou fica um pouquinho, sei lá, quando é o seu time, você tá lá vendo o jogo, você fala, puta, dá uma raiva a mais, dá um... Cara, ou uma emoção a mais, sei lá. Eu acho que tem que soltar um pouquinho, senão você não consegue ser jornalista. Sim. Por exemplo, eu trabalhei muito atrás do gol, ou no meio do campo. Pô, você sai gol e é o teu time, você levanta o braço, imagina, você tá aí na Bomboneira, o time brasileiro contra... Pô, você morre lá. Nossa. E além disso, não é legal. O que eu falo assim, eu respeito quem assume o time. Pra mim não tem problema, eu respeito muito. Por que eu não assumo o time e não falo do time que era meu time da infância? Porque as pessoas podem confundir, não a pessoa do time, mas e nem as pessoas vão dizer, pô, mas ele tá falando isso porque ele torce para esse time. Não, é porque você vai fazer, vamos supor, se eu falo que sou palmeirense, eu vou fazer um jogo no meio da torcida do Corinthians. Se eu falo que sou corintiano e daqui a pouco vou na torcida do Palmeiras, a torcida você desce no meio de todo mundo. A do São Paulo. Então, eu tenho que ter também o respeito às agremiações, né? Você não pode deixar atrapalhar, né, a tua maneira de trabalhar, a tua conduta, porque aí fica complicado pra você, entendeu? Sim. Você só tem prejuízo, acho mais difícil. Eu já vi você falando que você gosta de estar sempre sorrindo, né? É verdade. Não, é bom. Então, os caras que não como gostam muito, não. Hein? Então, que você tá sempre de bom humor lá, tá sempre fazendo do seu jeito lá as coisas. Então, cara, porque assim, esse negócio de sorrir, agora nós estamos entrando na casa de alguém, né? Certo. Ou você que não gosta, né, da gente, tá mandando pro cunhado. Às vezes o cara manda pro cunhado, assiste aí. Mas o importante é você assistir. E aí, o que acontece? Você tá entrando na casa de alguém tá te vendo ali. Você tem que passar uma coisa boa, porque senão... Imagina na televisão, o esporte, na minha opinião, o esporte é entretenimento. Sim. Se você liga a televisão para fugir dos teus problemas, para dar uma desencanada, uma relaxada, e você vê um cara muito chato no ar, você fala, puta, esse cara é muito chato. Pô, eu fiquei com mais raiva ainda daquilo que aconteceu. Sim. E eu acho que a nossa função não é, claro, tem que ser feliz, mas você tem que ser agradável, porque o público tá ligando a TV e você tá entrando na casa das pessoas, você tem que ser agradável. Então, por isso que eu fico rindo assim, mas já tomei muita bronca, viu? Eu ia te falar isso. Também, do veículo que você trabalha agora hoje em dia, né? A ESPN tem uma cara um pouquinho mais séria, eles não são muito da zoeira. Aí tinha você, tio Ale e tal, lá fazendo, bagunçando a coisa toda. Como é que foi eles aceitaram isso, assim? Foi tranquilo? Cara, foi complicado, mas lá eu acho que agora a coisa mudou, né? A televisão mudou também, né? Na verdade, o que eu quero também mostrar é que eu sou um ser humano. Sim. Quantos caras
não for pra comer pernil, comer esse potito horroroso aí em algum lugar. Todo mundo já Todo mundo errou. estudou, né? Todo mundo tem uma história que, pô, isso já aconteceu comigo, aquilo já aconteceu. Então, eu quero mostrar também que eu tenho um lado humano. Você não tem ninguém, você, ela, ele, não, vocês não são robôs, eu não posso errar. E quando eu comecei, eu tinha muito... Eu vou contar até uma coisa que eu nunca contei pra ninguém. Bota pan exclusiva aí, ó. Olha lá. Exclusiva. A chamada do vídeo aí. Eu tinha muito medo de errar, né? Ao vivo, essas coisas. Aí eu falei assim, se eu fizer uma pose, um estilo meio durão, até quando eu comecei na rádio, eu impostava a voz, olha, isso aí não é... Pô, aí chegava e falava diferente. Aí eu falei, se eu for na TV e fizer um personagem sério e eu errar, os caras vão acabar comigo. Mas se eu fizer uma coisa humana e errar, os caras vão, esse cara pode errar. Então fica mais... Por exemplo, você está entrevistando o povo, às vezes acontece uma coisa inusitada, como você já sempre dá risada, então você consegue passar por aquilo mais fácil, entendeu? Entendi. Pô, se você fizer mais durão, é mais difícil. Meu, falando de pessoal bravo, assim, já botar essa... Meu, o Eduardo Batista surtando aquele dia lá e, pô, o cara foi brigar logo com você aí. Mas não foi, rapaz. Essa aí é história boa. Essa história é boa também. O Eduardo Batista ali, ele tava bravo com tudo, com né? todo. Ele tava sendo muito pressionado e tal. Aí, eu e mais dois caras, os três éramos os únicos brasileiros lá, na entrevista coletiva dele. E eu tava bem aqui onde tá a câmera. Então eu tava na frente dele. Os outros estavam no fundo. Aí ele viu Ele começou a surtar e dava murro. Aí quando ele começou a gritar... Pode até me criticar, tem um monte de programa aí criticando, não tem problema nenhum. Mas eu vou falar, é o momento que eu tenho pra falar. O momento que eu tenho pra falar, eu vou falar de futebol. A partir de hoje, nem adianta perguntar de pressão, se o Roger brigou com o Mané, se o Mané brigou, eu não falo mais. Quer falar comigo? Quer a minha coletiva? Quer a minha coletiva, Edu? Pergunta de futebol. Senão vai queimar a pergunta. No primeiro momento eu falei, não é pra mim. Tô tranquilo, tô seguro. Não é pra mim. Só que ele começou a gritar e falar de uma maneira tão firme, tão contundente, que eu falei, cara, eu acho que eu fiz alguma coisa errada mesmo. Eu acho que eu não tô lembrando, mas eu fiz, certeza que eu fiz alguma coisa. Aí eu fiz o quê? Aí eu fiquei pensando. Aí ele falou, aí ele deu um murro e falou, Edu, você quer abrir minha coletiva? Fala de futebol. Daí eu falei, será que eu falei alguma coisa que não... Mas fiquei na minha ali, né? Aí saí. Quando eu saí, cara, aí que você vê que é o problema da rede social, né? A torcida, os caras queriam me matar. Ah, é? Lógico. Cara, assim já... Que eles achavam que eu era o problema. Entendeu? Você causou tudo aquilo. Mas não era. Tanto é que aquele lá, cara, é um episódio louco, não só pro time, pra mim também. Porque a gente desce pra fazer entrevista, nós não ficamos no campo aquele dia. Eu desci, eu tava perto do vestiário do Palmeiras, e aí os caras da comissão, Edu, fica aqui com a gente vendo o jogo, pra ver a televisão. Eu tava olhando o jogo na televisão, e daqui a pouco os caras desceram e o pau cantando, e eu ficava dentro do vestiário do Palmeiras. Por isso que a gente tem várias imagens, porque o câmera tava junto. Então a confusão aconteceu. Então quando ele brigou comigo, todo mundo achou que eu era o culpado. No outro dia eu tava no mesmo hotel que o Palmeiras. Eu desci pra tomar café, aí, pô, madrugada eu já tinha morrido, na rede social eu já tinha morrido. Aí eu tava tomando café, vem o Eduardo Batista, falei, ixi, vai me dar outra bronca. Falei que é a bronca da manhã, né? Aí deve ser outra bronca. Aí ele falou, pô, Edu, quero te pedir desculpas, cara, perdão. Eu vou te contar o que aconteceu. Eu tava bravo com tudo que ocorreu. Eu me sinto pressionado, porque é uma situação chata, tal. E aí a primeira pessoa que eu vi foi você, então por isso que eu falei teu nome. Não foi pra mim. Aí eu falei, pô, vou ter que falar isso no ar, que os caras querem me matar. Eu mostrei pra ele. Ele falou, meu Deus do céu, eu vou falar. Eu falei, não, fala. Aí ficou uma coisa mais tranquila. Aí foi... Mas até hoje é piada. Vou te perguntar do Além da Bola. A gente falou com o Chico Garcia recentemente, ele falou pra gente que ele tem os momentos que ele precisa sair um pouquinho do futebol. Você vê isso assim também? Por isso você fez Além da Bola? Por isso você teve essa ideia? Ah, é. Porque, cara, o futebol tá muito chato, né, meu? Tá bem chato. Então, precisa sair um pouco, é um respiro. Os caras adoram, porque é uma conversa pra não falar do dia a dia dele, né? Sim. Então o cara gosta bastante. A proposta do Além da Bola é eu me divertir, mas ele também tem que se divertir. E todo mundo, então o câmera vai, os caras adoram, eles ficam se divertindo, o cara que edita tem que se divertir, porque eu acho que essa vibe toda que vai fazer o produto final ficar legal. E eu também sempre gostei desse lado. Essa é a ideia, tem que fazer isso, senão você fica meio maluco, cara. Sim, o futebol cansa um pouquinho assim, né, também de ficar trabalhando. Pouquinho, não é muito, acho. Porque, cara, e hoje em dia,
com o treino fechado, com tudo, tá ficando mais O que te difícil. irrita mais, assim, hoje em dia, assim, do futebol? Que você fala, puta... As entrevistas são todas iguais. A entrevista exclusiva, ela é diferente. Sim. Nosso papo aqui é diferente. Se você tivesse dando uma entrevista coletiva, você ia falar a mesma muito coisa mais para ele, contida, para né? ele, para ele. Então, não tem como fugir. É por isso que eu acho que a exclusiva é legal. Por isso que esse bate-papo é legal. Mais o descontraído programa é também. muito mais legal. Seu celular quebrou onde? Esse aqui é dele. O que aconteceu? Caiu no Morumbi. Mas você tava normal, né? Normal. Tá. Tem uns amigos que quebram tela assim. Você curte falando nisso? Uma Drink? bebidinha, um drinkzinho? Tem que ter, né? É bom, né, pô? Eu pensei que ia ter aqui, né? Não, mentira. Pô, seria da hora. Eu ia te falar isso também, você tem uma amizade com os jogadores, assim, né? Eu tenho uma boa relação com vários deles, né? Cara, pra mim, assim, eu até falei esses dias numa entrevista, acho que o grande legado que eu acho que eu posso deixar não é nem ter a pretensão de mudar, quero mudar a comunicação, quero ser isso, aquilo. É fazer amizade. Vamos supor, eu tô te dando uma entrevista aqui. Sim. Amanhã depois você vai me encontrar, pô, aquela entrevista, pô, obrigado. E eu vou te falar, pô, foi legal pra mim, tá, pô, foi legal. Eu acho que essa troca, ela é muito bacana. Não só com o jogador, mas com todo mundo. Então, tem várias pessoas que acham que o mundo é só ela, né? E não é, né? É uma troca, tem uma... E é uma relação que você tem que estabelecer uma relação boa. Então, com os jogadores, eu tenho vários jogadores, várias histórias legais. De, por exemplo, fazer um jogo e o cara, pô, eu gosto do seu trabalho. Pô, aí fica uma relação próxima. Ou eu trabalho com o cara no dia a dia, então tem um respeito. Então, A gente vê isso lá no estádio, pô. Os caras vão em você já ali, já gostam, então, pra mim já do é papo. uma honra, entendeu? Sim, é mó legal, né? O mais legal é quando o cara vem porque ele quer só ele tá conversar, afim. entendeu? Sim. Não, que às vezes, eu acho que isso é o maior legado. Porque você... Hoje eu estou numa grande instituição, a ESPN é maravilhosa. Mas amanhã depois eu posso não estar mais lá e o cara pô, continua gostando de você, entendeu? Sim, sim. Então eu acho que tem que ter uma relação respeitosa. Não adianta mais... Eu sou de uma época que o jornalismo, o cara falava assim, eles lá, a gente aqui. Eu acho que tem que ter um distanciamento em alguns momentos, mas você não precisa criar um eu contra você na entrevista. Né? Sei. Pode ser uma entrevista legal para os dois. Verdade. Bem bacana. E, meu, isso é um negócio que eu ia te perguntar. Você tendo essa intimidade, assim, com os caras, como é que fica quando você tá com a câmera ligada ao vivo, por exemplo? Você tem que fazer o seu trabalho, ele tem que fazer o dele, que é de não falar muito, assim. Não na entrevista igual a gente tá tendo aqui agora. Igual se for, sei lá, uma zona mista ou uma coletiva. Como é que fica essa relação, assim? Porque você vai ter que fazer uma pergunta, às vezes, mais pau no cu com o cara vai ter que dar uma resposta mais pau no cu pra você. Como é que é isso? Eu acho que é muito louco isso. Essa sua pergunta é boa porque me dá a oportunidade de explicar uma coisa que é o que eu enxergo. Você é o jogador, eu sou o repórter. Se eu tenho uma relação próxima com você, próxima que eu digo assim, respeitosa. Não precisa nem ser amizade, assim. Não precisa nem eu ir na tua casa, até porque eu nem vou em casa de ninguém, mas estou dizendo, dando um exemplo. O que acontece? Você vai me tratar de uma maneira respeitosa e eu também. Então, se eu te fizer uma pergunta dura, dentro de um contexto, você vai entender e falar, não, o cara tem razão. Entendi. Ele vai te dar uma resposta de uma maneira dura ou dentro do... O que eu acho que você não pode ficar sendo desleal, entendeu? Sei. Não Usar coisa que você sabe pra... eu acho que isso aí é ruim. E da mesma parte, o outro lado. Eu acho que quando você cria uma proximidade, cria um respeito maior. Entendi. Não que eu diga que você tem que, repito, tem que ser próximo, tal, não. Isso aí é natural, a pessoa vai respeitar teu trabalho através do acompanhamento que ela tem, não só na TV, mas no dia a dia. Então, isso Bem naturalmente. naturalmente. Valeu. É que nós estamos gravando perto do Globo da Morte. Caralho, o pessoal passou uma galera aí. Vamos encerrar com um bate-bola? Vamos lá. Momento mais foda da sua carreira. Você sabe um momento que eu adoro, cara? Ah. Eu fico todo dia, porque às vezes quando acontece isso comigo, eu fico, mexo bastante. E quando alguém vem e fala, pô, seu trabalho mudou minha vida. Como que eu digo assim? Eu digo isso de que maneira? Às vezes o cara tá doente, aí ele fica vendo o teu vídeo, pô, fiquei mó feliz através de um vídeo seu. Pô, eu assisti o programa que era descontraído, e eu recebo várias mensagens dessas. Pô, o programa é descontraído, e quando você vai em tal programa é legal, e aí eu assisto, melhora o meu astral. Então, vai lá naquilo que eu falei no começo. Você tá entrando na casa das pessoas, você tem que ter pelo menos essa... Então, acho que esse é o melhor momento. Não é nenhuma que com pessoas
famosos, nada, mas esse é um momento legal. É o reconhecimento, assim, da galera. Isso é maravilhoso. O melhor jogador que você lembra, assim, que você fala, caralho, esse foi o melhor jogador que eu vi jogar. Rapaz, não, da minha geração, eu acho o Romário absurdamente bom, né? Até que eu falei de 94. Agora, que eu vi, assim, o ver no campo, cara, o que o Robinho e o Neymar fizeram foi... Olha, eu vi o Robinho deixar um cara sentado bem na minha frente. Pra ninguém ficar descontente, o São Paulo, na época do Rogério, o Rogério sendo em 2005, foi algo assustador. Se olhando assim, era... Saudade. Cara, eu olhava assim bem de perto, porque eu cobria aquele time, era genial. Do Corinthians, eu acho que o Ronaldo, ver o Ronaldo ali, aquela instituição com a camisa do Corinthians sendo decisivo, fez bem pro futebol brasileiro. Do Santos, Neymar e Robinho, é absurda a coisa. E do Palmeiras, cara, eu vou te falar uma coisa. Atual? Não, eu acho assim, o time do Palmeiras é muito bom. Mas eu acho que aquele título de 2015 da Copa do Brasil, ele representa muito pra mim também, porque eu fiz aquela campanha inteira na TV. E aquele título, eu costumo dizer que para alguns torcedores, foi mais, eles vibraram mais em 2015 do que em 2016, porque em 2016 foi uma campanha maior. 15 tinha que virar contra o Santos, a atmosfera do estádio do Allianz Parque foi absurda. Todo jogo fala, Palmeiras vai perder agora. E, ó, então aquilo lá me encheu os olhos. Mas do Palmeiras, eu vi um cara, que esse cara, eu tenho a honra hoje de ser amigo dele, que me deixa muito feliz, que é o Marcão. É absurdo. O que o Marcão fez como goleiro, não tem... Nem Rogério, nem... o Rogério é no mesmo nível, né, cara? Eu acho o Rogério e o Dida também. Mas o Marcão, do que eu vi, assim, ali no dia a dia, foi bom. Qual cagada que você já fez ao vivo? Várias. Todo dia, né? Você quer dessa semana? Pode ser. Não, uma que você lembra, assim, que você fala, caralho, essa aí foi... Eu já entrevistei o massagista ao invés do técnico. Nossa. Muito. E aí, o cara falou... Não, o cara respondeu, eu responderia também. Aí falei pro cara, quem é o técnico? Aí o cara apontou, eu fui nele. Aí entrevistei o cara falou, não, o time tá bem preparado, hoje nós vamos arrebentar, acho que vai dar certo. Aí eu saí, aí o cara, falei, qual é o seu nome do técnico? Aí ele falou, não, o técnico tá vindo ali agora. Aí eu deixei quieto. Aí tem as que acontecem no programa, né? Meu irmão já entrou no ar, na rádio. Eu ouvi isso falando isso aí, cara. Meu irmão ligou pra falar comigo, né? Na época não tinha tanto celular, né? Aí ele ligou lá na rádio, ele precisava falar comigo. Aí ele ligou e falou assim, alô, eu queria falar com o Eduardo. Aí o porteiro da rádio falou, anota aí o telefone. Aí deu o telefone da emissora, que era pra entrar no ar. Isso aí, do ouvinte pra ligar. Aí eu tô apresentando o programa na Rádio Globo, falei, vamos pro próximo ouvinte, alô. Aí meu irmão, alô. Aí eu já matei que era alguém conhecido pelo alô. Falei, quem é? Aí ele, fala o seu nome, seu bairro. Aí ele, Fabrício do Ipiranga. Aí eu, puta. Falei, mas quer falar com quem? Aí ele, com você, pô. E aí, tá tudo bem? Eu falei, tamo no ar, hein? Aí ele falou, se você puder passar depois, mamãe pediu pra você passar lá pra pegar ela. Aí eu, muito bem, muito obrigado. Aí, tá aí. É a rádio da família brasileira. E pra encerrar, o melhor sanduíche que você já comeu na sua vida? Daquele lá não foi, né? Depois na sequência, aliás, eu quero mandar um abraço pra você que tá acompanhando essa nossa entrevista, nosso bate-papo. Eu não aguento mais comer o sanduíche, então eu não quero mais comer o sanduíche. Porque qualquer lugar que eu vou, a pessoa quer que eu coma o sanduíche do lugar. Então eu tava na Argentina, na Bombonera, me fizeram comer um lanche horroroso, carne dura, pão duro. Então, se o cara ali usa dentadura, tem que reforçar o corega dele. Então não é uma coisa... E você pegou trauma, assim? Você consegue comer um sanduíche normal? Consigo, não. Então beleza. É porque, eu vou falar uma coisa pra vocês, eu tô escolado, porque eu saio muito. Sei. E aí você come aqueles negócios depois da balada, qualquer lugar você vai, então você come vamos comer um já X. tava calejado, então. Então, aí já tava preparado, já. Entendi. Já tinha uma estrutura para receber aquela bomba, entendeu? Então não foi do nada, assim. Então beleza. Teve todo um preparo. Mas eu não quero comer mais nenhum lanche desse. Então para de oferecer lanche pro Edu. Chega então, de lanche, por favor. Edu, obrigado. Obrigadão aí, meu. Que Valeu. honra, meu. Fala, galera, aqui é o Eduardo de Menezes e eu vou pedir uma coisa para vocês. Se inscrevam aqui no canal Tiro Livre. Maravilhoso canal, pessoal, muito bacana. Eu recomendo. Vocês não vão se arrepender.